Olá, bem-vindo ao nosso treinamento de brigada de incêndio. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros, oficial da reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências. Estamos tratando da parte de prevenção e combate a incêndios com os seguintes objetivos. Nesse módulo vamos classificar os princípios de incêndio para saber selecionar os extintores portáteis. Saberemos executar a inspeção de segurança em extintores portáteis e nas carretas extintoras e estabelecer regras de segurança na utilização desses equipamentos. Tenha uma boa aula. Que queima, setor de decoração praticamente todo aqui. Então, quando um incêndio ocorre num material sólido, nós chamamos de incêndio de classe A. Incêndio de classe B. A gente observa que no rótulo do extintor haverá esse símbolo correspondente à classe de incêndio que ele representa. Então, no A, aparas de madeira e papel, uma lixeira aqui, uma fogueirinha, e no B, líquidos inflamáveis, um derramamento com fogo de líquidos inflamáveis. Então, sempre que um líquido inflamável estiver pegando fogo, vamos classificá-lo como princípio de incêndio de classe B. Setor de tintas e verniz, reservatório de óleo diesel para gerador. O próprio gerador a diesel ele tem dois componentes, um elétrico e um combustível. Pode haver vazamento de combustível. Vamos falar sobre acidentes com geradores em outro módulo, com fogo ou sem fogo. E deve ter um plano de emergência para essa área, para fazer intervenção nesses dois tipos de situação. Quando o gás está pegando fogo, nós vamos classificá-lo como incêndio de classe B. Então, são líquidos e gases inflamáveis. Essa classificação. Incêndio de classe C. No rótulo nós teremos um plug de tomada pegando fogo, um plug e uma tomada aqui incendiada, dizendo que aquele extintor é apropriado para essa classe de incêndio. E assim classificado quando o material energizado está incendiando. Temos aqui todo o setor de iluminação, um equipamento do setor de madeiras, mas que tem um componente elétrico, um motor elétrico, um computador energizado. Se eu desligar a rede elétrica, o que sobrará de um computador? Não estará mais energizado. Nós teremos provavelmente aqui plástico, borracha, metais, que se estiverem pegando fogo se transforma num incêndio de classe A. Por isso a importância de se desligar a rede elétrica no caso de um princípio de incêndio. Porque se eu não tiver o extintor adequado, nós veremos qual é o extintor adequado para a classe C. Eliminando o risco elétrico, eu posso utilizar água na extinção desse princípio de incêndio. Nós temos, em geral, 3 tipos de extintores na edificação. Nós veremos como selecionar de maneira adequada. Cada extintor é adequado para uma respectiva classe de incêndio, podendo alguns deles ser usados em 2 ou mais classes. Vamos encontrar extintor de água, pó químico, 2 categorias de pó químico seco, e o gás carbônico, cuja sigla é o CO2. Com relação ao extintor de água pressurizada, dentro desse recipiente existe um gás, nitrogênio ou CO2, normalmente o nitrogênio, que é colocado dentro do recipiente com a finalidade de jogar os 10 litros de água para fora. Ele é o agente expulsor. Ele não tem a finalidade de fazer extinção do incêndio. O incêndio de classe A, como está no rótulo do extintor, apropriado para a classe A, madeira, papel, papelão, deve ser extinto com água.
já que ele é apropriado à água para sólidos inflamáveis. Qual é o método de extinção quando eu uso a água? É o resfriamento, ele retira o calor do fogo. A água ela tem restrições, como eu já citei. No próprio rótulo está dizendo: proibido utilizar água em líquidos inflamáveis. Proibido usar água quando o acidente envolver eletricidade. As questões são óbvias. Então vamos pensar no líquido inflamável. Ele queima em alta temperatura e ele é menos denso do que a água, então ele flutua em cima da água. Então se eu jogar água num material líquido inflamável, ele vai ficar flutuando em cima da água e pode se espalhar pela edificação. Com alta temperatura, a água evapora. Ela evapora a 100 graus de temperatura. Se está queimando a 200, 300 graus, quando a água bate nessa superfície, evapora, espalha fogo para tudo quanto é lugar. Nós veremos como extinguir fogo em óleo comestível, que tem o mesmo princípio, queima em alta temperatura e quando se joga água há um aumento do incêndio, inclusive com acidentes pessoais. Nós temos extintores de água pressurizado instalado em locais estratégicos onde predomina naquela área incêndio de classe A. Madeiras, decoração, mas sempre haverá um risco secundário, porque haverão equipamentos elétricos nas imediações, um computador, algum tipo de rede elétrica que, se pegar fogo, vai necessitar de um outro agente extintor. Então, normalmente numa área nós vamos ter um extintor para o risco principal e um extintor para o risco secundário. Nesse setor teríamos, muito provavelmente, porque isso depende da análise de projeto de incêndio, um extintor de água e nas proximidades um extintor de CO2, caso algum computador, algum componente elétrico pegasse fogo. Temos aqui a possibilidade de ter um próximo à coleta seletiva e no setor de decoração. Já o extintor de pó químico seco, o rótulo é indicado aqui, para incêndios em classe B, podendo ser usado também na classe C. Vou usar a expressão podendo, porque ele é apropriado, no primeiro momento, para incêndio de classe B. Excelente, ótimo agente extintor. Mas existem algumas restrições para equipamentos elétricos. Exemplo, um computador está pegando fogo, eu jogo pó químico seco. Terei efetiva extinção do princípio de incêndio. Provavelmente todos os demais computadores deverão ser mandados para manutenção, para limpeza interna, já que esse pó impregna nos componentes elétricos, podendo inclusive interferir na transmissão, corrosão de terminais. Num refeitório pegando fogo, vai ser excelente para a extinção do princípio de incêndio no óleo que estava queimando, um óleo que você já ia jogar fora. Mas se o princípio é abafamento, eu poderia usar neste ambiente um outro produto, que é o CO2. Vai fazer o mesmo processo de abafamento, sem causar os danos, os problemas que um pó químico num ambiente desse provocaria. Nós temos que pensar no extintor portátil, que ele deve ser apropriado para classe de incêndio, e também temos que pensar no ambiente em que eu vou jogar esse agente extintor. Se vai trazer mais benefícios ou mais malefícios. Muitas vezes é a única forma que eu tenho de extinguir o incêndio. Mas sempre que eu tiver que selecionar, vou optar por aquele que é mais adequado, tem um melhor custo-benefício. O pó químico seco, em geral utilizado, é o bicarbonato de sódio micropulverizado. Podemos encontrar no peso de 1, 2, 4 até 12 quilos. Trata-se de um pó alimentício que ele não tem capacidade de intoxicação, mas se eu estou jogando pó químico no ambiente, pulverizando ele no ambiente, para diminuir a quantidade de oxigênio, devo concordar que esse ambiente não é apropriado para eu permanecer por longo tempo.
porque houve uma redução de oxigênio naquele ambiente. Então é um ambiente, digamos, nocivo para a permanência humana. Importante que ele esteja ventilado para retomar as atividades naquele local. Ele vai reduzir o oxigênio abaixo de 8%, não haverá nesse caso queima. Haverá também extinção das chamas, executando o abafamento. Vamos encontrar esse extintor afixado, pendurado em parede ou em suporte, devidamente sinalizado, em especial no setor de tintas e vernizes, já que são líquidos inflamáveis. Também na proteção de locais de armazenamento de gases, porque se houver a estrita necessidade de extinguir as chamas, para abafar, melhora o pó químico seco, mas também pode ser utilizado o CO2. Aqui tem um exemplo clássico. Então temos dois extintores fora da cabina aqui, onde está guardado o recipiente de gás. Se eu colocar esse extintor aqui dentro e fechar a porta, não terei, obviamente, acesso aos equipamentos de segurança quando houver vazamento ou princípio de incêndio. Então ele tem que ficar realmente fora, uma parede aqui cortando as chamas, devidamente protegido. Como ele está fora da edificação, ele tem que ter um abrigo. Pode ser um abrigo tipo caixa ou aqui uma pequena cobertura de telhado. Existe um pó químico chamado ABC. Ele é o monofosfato de amônia siliconizado. Originalmente utilizado para veículos, porque ele tem uma ação sobre a classe A, muito pequena, mas aceitável, sobre a classe B e a classe C. Se pensarmos em um veículo, nós vamos encontrar todos esses elementos. Então nós temos lá na composição do veículo, classe A, madeira, papel, papelão, borracha, sólidos que queimam. Existe um combustível, geralmente líquido, gasolina, óleo diesel, álcool, embora ele possa ter também gás ou bicombustível. E tem todo um sistema elétrico no veículo. Então, se houver um princípio de incêndio, esse extintor A, B, C atende a essa classificação. Mas, por legislação, é permitido colocar dentro da loja, substituindo os extintores já citados, de água, pó químico comum e CO2. Agora, qual o custo-benefício? Muitas vezes está pegando fogo no setor de iluminação, na luminária. Eu vou jogar pó ABC no local, causando danos consideráveis em equipamentos que eu não vou poder lavar, reutilizar. Vou ter que interditar a loja, fazer toda uma manutenção, uma inspeção para ver se eu consigo vender os demais equipamentos afetados pelo pó ABC. Sendo que poderia ter utilizado um extintor de gás carbônico limpo, que afetaria somente aquele equipamento que estaria queimando, aquela instalação, sem danos naquela área, sem uma interrupção prolongada das atividades. Então, o custo-benefício é ter o extintor adequado para a classe de incêndio adequada e o ambiente adequado. Então, pensem nisso se você faz parte dessa gestão de segurança contra incêndio. Nós temos o extintor de pó químico ABC também nas empilhadeiras, como extintor padrão, extintor de 1 kg de pó ABC ou de 2 kg. Extintor de gás carbônico, extremamente eficaz para a classe C, podendo ser usado na classe B. Esse rótulo vamos encontrar aqui no cilindro do extintor. Não está dizendo que é proibido utilizar na classe A. Assim como o pó químico, nós não vimos lá a proibição de emprego na classe A.
Mas veja bem, está pegando fogo em madeira. Eu jogo extintor de pó químico ou de gás carbônico. Poderei ter uma extinção das chamas momentaneamente, porque haverá uma redução do oxigênio, mas ainda permanecerá o calor presente no combustível, ainda numa temperatura capaz de liberar gases ou vapores inflamáveis, que em contato com o oxigênio do ar, assim que for renovada a quantidade de oxigênio, poderá entrar em combustão, muitas vezes sem a presença de uma chama. Basta entrar em contato com o oxigênio novamente. Então nós temos aí uma temperatura de combustão. Nós temos extintor de CO2 de 2 e 6 kg, ideal para a classe C. Ele age por abafamento. Voltando ao exemplo anterior, eu poderia até utilizar esses extintores para momentaneamente fazer o abafamento, até que eu consiga um extintor de água para fazer o resfriamento daquele material sólido, propiciando a extinção por completo. Então nós vamos encontrar CO2 em áreas onde esse risco ele é primário. Exemplo, indispensável aqui no setor de iluminação. Ou onde ele é risco secundário, embora seja no setor de corte de madeira, utiliza uma máquina e que pode se incendiar. Então, além do extintor de água, terei o extintor de CO2 nesse ambiente. Extintores é uma fonte pequena de agente para princípios de incêndio. Nós temos que utilizar de maneira racional e também evitar riscos pessoais. Existem algumas técnicas que devemos seguir. O manejo correto nós veremos na aplicação prática nas pistas de incêndio dos centros de treinamento, em ambientes simulados com fogo, para ver a real eficácia do equipamento. Vamos sempre exigir aproximação de frente, olhando para o fogo, devagar. Selecionei a classe de incêndio. Então sei que é um material sólido que está pegando fogo, não é energizado. Classe A, extintor adequado, água. Vamos quebrar o lacre, puxar a trava, todo esse manejo teremos na parte prática. Dirigir o jato na base do fogo, entre a madeira que está queimando e as chamas. De nada adianta eu jogar água nas chamas, já que madeira eu preciso resfriar, retirar o calor presente naquele material. Diferente da extinção em líquido inflamável, por exemplo, em que eu vou usar extintor de pó químico seco. O que eu tenho que fazer é eliminar o oxigênio dessa área. Então o ideal é que eu faça uma cobertura naquilo que está queimando, para tornar aquele ambiente abafado, remover o oxigênio daquela área. Então, diferentemente de um extintor de água que eu jogo na base do fogo para molhar o material que está queimando, pó químico e gás carbônico eu jogo em torno daquilo que está queimando para produzir um abafamento. Utilize fazendo uma varredura sobre o material que está queimando com jatos intermitentes. Muitas vezes eu já extingui as chamas e ainda tenho uma quantidade de agente extintor que pode ser usada para eventualmente para uma reignição. Então uso de maneira racional. Temos que ter cuidado especial quando estivermos em local aberto, como um estacionamento, um pátio, uma rua, porque nós temos a possibilidade de estar envolvido nas chamas, já que o vento muda de direção a todo instante. Devemos observar a direção das chamas, da fumaça, para verificar a direção do vento e trabalhar sempre em favor do vento, de forma que a chama não te atinja, tendo cuidado a todo instante se houver mudança de direção. O que vai garantir é verificar a altura aproximada das chamas e a distância, pelo menos 2 vezes a distância desse volume de fogo para a utilização segura do extintor. Nunca dê as costas depois que você fez a extinção. O
fato de você se virar leva algum tempo. Nesse momento, poderá ter havido reignição. Você estará de costas sem condições de reagir ou de fugir. Essas são as duas reações humanas, né? Diante de uma situação de perigo. Ou eu combato, ou eu fujo. Eu preciso, obviamente, identificar o risco. Então, sempre aproximo de frente, volto de costas, arrastando meus pés lentamente, até que eu afaste da área de risco. Se utilizarmos dessa maneira os extintores de incêndio, saberemos não só fazer a utilização de acordo com a classe adequada, no ambiente adequado e com a técnica segura, evitando acidente pessoal e às vezes o aumento proporcional de incêndio. Imagina jogar água no equipamento elétrico energizado. Então, há um risco pessoal, curto-circuito nesses equipamentos, alastrando o incêndio muitas vezes para outra área. Devemos lembrar que nesse caso o desligamento da rede elétrica se faz essencial. E um brigadista da manutenção, conhecedor dos sistemas de fornecimento de energia elétrica, um curso de NR10 preferencialmente, saberá manejar o sistema elétrico, fazendo o desligamento da chave local ou da chave geral. Importante para o brigadista saber onde devem ser instalados os extintores portáteis e a sinalização. Nós veremos isso a seguir. A sinalização de extintor deve ser feita através da sinalização de solo e da sinalização vertical. Existe uma instrução técnica correspondente do Corpo de Bombeiros orientando a altura, distância, toda essa parte de sinalização vertical e horizontal. Basta dizer que este quadrado de 1 metro de lado, com 15 centímetros de borda amarela e o centro vermelho, deve ser colocado em locais onde haja circulação de pessoas e equipamentos ou materiais, por exemplo, empilhadeiras, indicando uma área de não obstrução. Então não posso ter aqui em cima, por exemplo, nem por um momento, um equipamento, uma empilhadeira estacionada, carga de materiais que vai ser manejada para outro local. Se nesse momento houver um princípio de incêndio, haverá uma obstrução de acesso à rede de hidrante ou ao extintor aqui posicionado. O extintor ele deve estar 10 a 20 centímetros do piso, mas para isso ele tem que estar sob suportes metálicos. Nunca deve estar diretamente no piso, porque nós teremos um grande problema. Se ele ficar diretamente no piso, o fundo vai molhar toda vez que alguém fizer limpeza, passar pano, haverá uma corrosão e esses cilindros são pressurizados. Poderá haver um acidente com o equipamento. Então essa área de não obstrução, o extintor pode estar aqui ou pendurado até 1,60 m de altura. Não necessariamente 1,60 m de altura. Mas dentro dessa faixa eu posso furar a parede e colocar o suporte em qualquer altura. Isso vai levar em conta também manejo de equipamentos, empilhadeiras, carga de material, trânsito de pessoas, local onde está instalado esse extintor, se não atrapalha a passagem de pessoas e veículos ou equipamentos. Quando isso ocorre em estacionamento e tem colunas, não necessariamente em estacionamento, os 4 lados devem estar sinalizados, dizendo que ali tem um extintor portátil. Também, logo abaixo do extintor, a sinalização de solo, indicando uma área de não obstrução. Detalhe importante é a conservação e o acesso ao equipamento. A gente vê alguns erros, muitas vezes absurdos. Aqui nós temos um
equipamento colocado em cima da área de não obstrução, cabos de vassoura, algo pendurado aqui no extintor, como aqui se transformou num cabide de sacos plásticos de lixo. O extintor dentro de um armário, mas fechado com cadeado. Eu poderia, por segurança ou manutenção, conservação, ter um extintor dentro de um armário com um lacre de fácil ruptura. Muitas vezes isso é utilizado para facilitar a conferência do equipamento ou para evitar perdas, por exemplo, furtos. Mas se eu tiver um lacre de fácil ruptura, a qualquer momento ele pode ser acessado. Aqui ficou ao relento e acabou danificando completamente. Se a Leroy Merlin tem uma empresa que faz toda essa inspeção e manutenção, é importante que seja cobrada por parte da gestão toda essa manutenção e fiscalização. Mas nós, como brigadistas, temos o dever de, em nossa área de trabalho, inspecionar nossos equipamentos, fazendo o devido relato para o líder da brigada noturno, que por sua vez vai comunicar o coordenador da brigada, que por sua vez, por ser alguém da gestão, terá autonomia ou acesso com os supervisores de área, os gerentes de área, para dar essa informação. Evitem se indispor com o seu colega de trabalho. Faça a sua função seguindo essa chamada cadeia funcional da brigada. Leve seus problemas para o líder da brigada e assim sucessivamente. O importante é que o problema seja sanado o mais breve possível. Extintores devem sofrer inspeção periódica e as suas não conformidades devem ser relatadas. Por isso que é importante que você, no seu setor, procure ler o rótulo dos extintores. Ele vai trazer uma série de informações relevantes, inclusive melhorando a sua capacitação. Exemplo, esse aqui é um extintor de um rótulo, de um extintor de água pressurizada. Por que eu sei disso? Está escrito: água não utilize em equipamento elétrico ou incêndio de líquido inflamável. Indicado para a classe A, proibido na classe B, proibido na classe C. Outra informação é: use o extintor na posição vertical e puxe a trava rompendo o lacre. Se nós analisarmos o extintor de água, são 10 litros de água limpa aqui dentro. O extintor ele tem um tubo pescador, também chamado de sifão, que está diretamente ligado à válvula e à mangueira, onde está localizado o esguicho. Até um certo nível, nós teremos água dentro do recipiente. Na parte superior, teremos o nitrogênio, que é o gás expelente. Assim que a válvula é acionada, esse gás tenderá a sair por baixo pelo tubo pescador. Consequentemente, leva de carona a água para fora. O mesmo princípio é utilizado no pó químico seco. Se eu tombar o extintor, trabalhar com ele de lado, pode ser que o nível de água esteja baixo, então vai ficar nesta superfície interna, e o tubo pescador vai pegar o nitrogênio puro, deixando dentro do recipiente uma grande quantidade de agente extintor, seja água, seja o pó químico. Então é importante trabalhar com o extintor na posição vertical. Uma informação relevante que nós temos aqui é a capacidade extintora 2A. 10 litros de água tem a capacidade extintora 2A. São feitos ensaios em laboratórios para verificar qual a capacidade desta água em extinguir um princípio de incêndio. Então, normalmente, na classe A, são usados engradados de madeiras empilhados com dimensões específicas. Por exemplo, da capacidade extintora 2A, foi feito um teste com engradados com 45 por 45 por 600 milímetros
de dimensão, 13 camadas com 6 unidades cada, com altura do chão de 4 metros. As chamas chegam até 4 metros de altura. Isso significa que essa quantidade de água tem essa capacidade de extinção. Daí nós temos carretas com classificação 30A, 20A, 10A. Somente uma curiosidade aí sobre os extintores portáteis. Existe essa classificação em razão da capacidade extintora de acordo com o combustível. Mesmo teste é feito com relação ao pó químico em líquidos inflamáveis. Todo extintor é dotado de lacre de proteção e trava de segurança, que garante a inviolabilidade do equipamento, que ele não foi utilizado, e a trava impede que seja acionada acidentalmente. Existem normas recentes que prevê o seguinte: quando o extintor é carregado pela primeira vez, ele recebe um lacre e um anel da mesma cor, inclusive identificando o fabricante, o fornecedor. Quando ele é novo de fábrica, geralmente ele não é exigida essa codificação de cores. Para 2020, tanto o lacre quanto o anel deve ser da cor verde, como está nessa classificação aqui. 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Isso facilita tanto a inspeção, que se eu encontrar a partir de 31 de dezembro um extintor com anel e lacre amarelo, provavelmente ele não foi recarregado. Então ele precisa ser recarregado. Mas pode ser que ele tenha sido feita a manutenção a partir de janeiro de 2020. Então ele recebe um lacre verde e aqui nós teremos a indicação do fabricante. É possível, através do manômetro, inspecionar a carga de agente pressurizante dentro do extintor. Lembre-se que quando eu vejo aqui no manômetro que está no verde, não significa que existem 4 kg de pó dentro desse recipiente, ou 10 litros de água. Está se referindo à carga do gás expelente. Se está no verde, a quantidade de gás expelente dentro desse recipiente é suficiente para jogar para fora os 4 kg de pó, ou os 10 litros se for um extintor de água pressurizada. Se estiver no vermelho, significa que a carga é insuficiente e que boa parte desse agente extintor vai permanecer dentro do recipiente. É necessário que seja enviado para a devida manutenção. Aqui uma informação especial sobre o extintor de CO2, ou gás carbônico. Ele não tem manômetro. Como saber a carga? Existem 2 normas a seguir na inspeção e recarga de extintor de CO2. São normas brasileiras, 11716. Existe essa norma de 2004. Ela foi reeditada em 2010, mas foi cancelada. E a 12962, que fala de extintores em geral. A frequência de inspeção do extintor de CO2 é de 6 meses. E de 12 meses para os demais agentes extintores. E ele só será recarregado quando houver perda superior a 10% da carga nominal declarada, que corresponde ao peso geral do extintor. Então não é necessário que se faça recarga de extintor de CO2 todo ano, porque na verdade ele somente será pesado e feito uma inspeção, que deveria ser feita a cada 6 meses, com um custo bem menor do que fazer uma recarga, ou a cada 5 anos, quando houver o chamado teste hidrostático, quando esse recipiente vai ser esvaziado, esse gás será coletado. Lembre-se que ele é o gás componente do efeito estufa, então ele será capturado, guardado e pode ser reutilizado. O teste hidrostático
requer que seja injetado um gás sob pressão, ou mesmo água, para ver se o recipiente aguenta ainda pressão por mais 5 anos. Se for reprovado, obviamente ele será destruído. Então, nesse caso, haverá necessidade da recarga. Então, fiquem atentos, você que é gestor da Brigada de Incêndio e também tem ascendência sobre a fiscalização das empresas de manutenção, para que cumpram exatamente essa norma com relação ao extintor de gás carbônico. Como saber a validade da carga de um equipamento? Nós temos um selo do Inmetro, que deve estar gravada a responsabilidade técnica do fabricante, com CNPJ, nome do fornecedor. Existem aqui perfurações que são feitas no mês e ano da recarga. É isso que mostra que ele foi recarregado. E recebe esse selo pelo qual se paga uma taxa de uma empresa que está credenciada para trabalhar com extintores. Esse rótulo amarelo ou branco, ele serve apenas para lembrar quando será feita a próxima inspeção. Vale lembrar que extintores novos podem ter validade de até 5 anos, como é o caso de extintores de pó ABC. E a cada 5 anos, eles normalmente são submetidos a teste hidrostático ou, muitas vezes, são descartáveis, não são reutilizados. Então, eu devo sempre obedecer prazo de validade do fabricante. Mas se ele foi recarregado pela primeira vez, a partir daí, a cada ano deverá ser feita a recarga e a cada 5 anos o respectivo teste hidrostático. Extintores portáteis servem a princípios de incêndio. Quando eu tenho uma carga de incêndio maior, em que um extintor não será suficiente, nós teremos as carretas extintoras, que são extintores de grande porte. Possuem maior capacidade para combater incêndio, deve ser instalado em locais com alta carga de incêndio, por exemplo, próximo a geradores, onde eu tenho um reservatório lá de 5.000 litros de óleo diesel. Também posso ter carretas de CO2 próximas a centrais elétricas, carretas de espuma para cobertura de vazamento de líquidos inflamáveis. Tem vantagens e desvantagens. Vantagem é de possuir grande capacidade extintora, mas eu não posso retirar de um andar, ou vou ter dificuldade de pegar de um andar e levar para outro, como os extintores que o próprio nome indica que são portáteis. Aqui nós temos um recipiente com pó ABC e temos um cilindro externo ligado a esse recipiente com o agente expelente, geralmente o nitrogênio. Sabe que nesse caso eu terei que abrir esse registro para liberar o gás expelente dentro do recipiente, para que no momento do uso ele seja pressurizado, senão não vai haver a saída do pó pela mangueira. Aqui temos uma carreta de pó químico seco, protegendo um local de GLP, gás liquefeito de petróleo. Aqui a forma correta de utilização. Em geral se utilizam 2 brigadistas, um para operar o esguicho, o outro para fazer a abertura do recipiente com gás expelente e fazer a abertura do equipamento. Essas informações nos permitem nosso último exercício desse módulo, que é o seguinte: selecionar adequadamente os extintores portáteis. Para isso, basta que nós tenhamos respostas a 2 perguntas. Vamos ver. Estou diante de um princípio de incêndio. Minha primeira pergunta: que está queimando dá choque? Porque se dá choque é um incêndio de classe C. Podemos associar letra C de choque e fazer outra associação. O extintor mais adequado para um incêndio de classe C
é o extintor que também começa com a letra C. CO2. Sempre vou preferir para incêndio em material energizado o CO2. Mas o que está queimando, pela minha análise, não dá choque. Mas o que será? Seria um líquido inflamável? Porque se for líquido inflamável, é um incêndio de classe B. E podemos fazer uma associação forçada com bó químico seco. B de bó químico seco, que em geral é o bicarbonato de sódio, que também começa com a letra B. E se tiveram que forçar mais ainda, quando se utiliza bó químico seco num princípio de incêndio, nós fazemos bafamento. Então, tudo começa com a letra B. Uma forma de fazer uma associação forçada. Lógico, se estiver pegando fogo em gasolina, eu vou preferir o pó químico seco, porque ele é altamente eficiente. Agora, se o que está queimando combustível não dá choque, não está energizado, nem é líquido inflamável, então só pode ser algum material sólido, não energizado, madeira, papel, papelão, plástico, borracha, classificado então como um incêndio de classe A, cujo agente extintor é a água, A de água. Dessa maneira eu utilizo, através dessa seleção, o extintor adequado para a classe de incêndio adequada, e temos que pensar no ambiente adequado. Vamos pensar no hospital, em que se eu jogar pó dentro de uma UTI, eu vou ter uma série de problemas. Então, normalmente dentro de um hospital nós encontramos extintores de água e gás carbônico, enquanto que nas áreas externas vamos encontrar extintor de pó químico nos locais onde deva ser feita a proteção. Gases líquidos inflamáveis, estacionamento. Também uma última análise do seguinte: eu tenho no meu setor um incêndio em líquido inflamável. Só tenho à disposição extintor de gás carbônico e água. Qual dos dois eu devo utilizar? Como a água tem restrição, obviamente que eu vou fazer abafamento com o CO2. Está pegando fogo na minha área em quadro de energia elétrica. Eu tenho somente pó químico seco e água. Qual dos dois eu vou preferir? Mais uma vez, encontrarei restrição para o uso de água. Então, para que não pegue fogo na loja, vou usar o pó químico seco. Mas se nesses mesmos ambientes eu tiver pó químico seco e CO2, e tiver um incêndio em líquido inflamável, vou optar pelo pó químico seco. Se tiver um incêndio em eletricidade, vou usar o CO2. Na ausência de um, posso utilizar o outro sem problema nenhum, porque o princípio será o de abafamento e ambos não têm condução de eletricidade, no caso do risco elétrico. Treinamento constante através das atividades práticas nos centros de treinamento nos permitirá a agilidade de identificar a classe de incêndio, selecionar o extintor adequado, mas pensando sempre que a vida das pessoas tem mais prioridade. Embora isso possa ser feito simultaneamente, sempre vamos dar prioridade para a remoção de vítimas da área de risco com técnicas adequadas, também obtidas nos nossos treinamentos presenciais. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Assista essa videoaula tantas vezes quanto for necessário. Quanto mais você treina, mais você melhora o seu desempenho. Até breve. Tenho aqui exemplo de recicláveis, materiais sólidos, combustíveis.